nessa semana, pessoal, a gente entra, então, agora na parte sequencial, assim como o professor na teoria também entrou com a parte sequencial. E aí a videoaula lá de hoje, que tem para essa semana lá, né, fala sobre flip-flops, mais especificamente sobre registradores, né, que é a ideia. Né? A próxima vai falar sobre contadores, então a próxima, já estou adiantando, são contadores, então a gente vai implementar um contador, e a próxima a gente vai implementar uma máquina de estados. Então é a sequência do curso para essa parte sequencial que está aqui. Né? Então o primeiro que vocês viram aí, semana passada, foi o flip-flop, né? Mas vocês viram a diferença em que era um circuito sequencial e um circuito combinacional. Até, o que a gente viu até agora foi circuito combinacional. Por quê? Porque eu colocava um sinal de entrada, ou vários sinais de entrada, e tinha, em relação a esses sinais de entrada, uma saída. Então eu conseguia ter uma saída em função do quê? Somente dos sinais de entrada. Agora, quando a gente trata de circuitos sequenciais, a minha entrada, né, vai ter, eu vou colocar entradas no circuito que são também situações da saída. Então, esse aqui é o que a gente chama de um feedback, né? E isso aqui, né, mais especificamente em sistemas digitais, a gente vai falar que é uma memória. Então, é onde a gente implementa todo o circuito de armazenamento de um computador. Então, a diferença, né, é que o outro executa, né, em função das entradas, e esse aqui também executa em função das entradas, mas também do sinal de saída. Essa que é a diferença dos circuitos sequenciais para os circuitos combinacionais que vocês viram até agora. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? O professor explicou bem, Sheila, não foi? Nenhuma dúvida. E esse seu feedback também valeu para lembrar. E também Isso. foi bem explicado. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de, num circuito digital aí, né, o que a gente chama de registrador. E esse registrador, que também é chamado de LET, né, então, quando a gente fala LET, às vezes confunde LET com registradores aí, tá? Ele é composto por flip-flops. Então, ele é composto por flip-flops. E ele que permite com que eu armazene, né, um sinal, né, numa determinada memória, por exemplo, do computador. Ele que vai fazer isso aí. Né? Aqui eu coloquei uma observação que em Verilog, quando a gente fala lá que eu tenho lá um register, não tá querendo dizer que é o registrador composto por flip-flops que eu montei em hardware, tá? Esse aqui é um elemento só da linguagem de programação. Então, eu só coloquei isso aqui para deixar claro que, quando fala em registrador, não é o register, né, aquele que a gente define em Verilog lá, que aquilo lá a gente define os valores das variáveis de entrada. Né, por exemplo, os variáveis locais que estão dentro do programa. Então, quer dizer, não é a mesma coisa, tá? Tem que implementar mesmo o registrador, quando eu falar em registrador, é em hardware. Tá aqui, ó, quando a gente começa a falar sobre o flip-flop, é o LET, né, que a gente chama de LET, esse aqui é o SR, né, que é o 7 Aí eu tenho aqui uma tabela verdade para ele, ó. Nessa tabela verdade aí, ó, o que acontece? Eu tenho sinal indesejado. Esse aqui é o que eu chamo de sinal indesejado para ele. Então, esse aqui é um LED que não é muito usado. Então, esse sinal aqui que é o sinal indesejado dele. Tá? Então, se vocês trabalhar com esse diagrama de tempo que está aqui, vai ver que chega num ponto aqui que ele vai ter um sinal que ele não sabe se ele vai ficar em 0 ou vai ficar em 1. Tá? Em função do quê? Das próprias sequências que eu tenho ali. Aí aparece o LED com enable, e aí o enable aqui, ele é colocado como se fosse um nome de clock, né, CLK aqui, tá? Mas esse nome de clock, CLK, que está aparecendo aqui no enable dele, que está aqui, ele vem de quê? Vem do sistema computacional. Então, quando a gente pensa num sistema microprocessado, né? Então, por isso que eu coloco a clock aqui. Então, no livro de teoria aparece esse clock aí, mas significa que é um sinal que vai habilitar o funcionamento do circuito, só isso. Tá? Quem que vai habilitar? Normalmente, quem dita o funcionamento de um computador é um sinal de clock lá, né, que tem uma determinada frequência, né? Então, as instruções são montadas em cima desse clock que está aí. Então, o nome clock aqui não é para confundir, tá? Não é para confundir. Eu que vou criar esse valor aqui, ó.
eu que vou criar isso aqui para encadear o meu circuito, o funcionamento do meu circuito que está aqui. Tá? Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Tranquilo, né? Henrique também? Tranquilo? Teodora? Vinícius? Beleza, professor, tudo de boa. Então tá, isso aqui é mais uma revisãozinha da teoria, entendeu? Então não tem muita coisa para acrescentar aí. Aí vocês, na teoria lá, viram que o LET é o registrador do tipo D, o flip, né? Esse aqui é o do tipo D, que é onde eu utilizo só uma entrada, já não utilizo uma entrada 7 e uma reset, só utilizo uma entrada na 7 e reset, sendo que uma delas eu tenho aqui o inverso do valor, certo? Então eu tenho um invertendo o outro. Ou seja, eu tiro essa situação indesejada aqui, que eu tinha antes. Então, esse aqui é o meu elemento de memória que o mais famoso, que é mais utilizado, são os flip-flops do tipo D. Tá? Por quê? Porque ele consegue armazenar aqui na saída, tá? Independente do valor que muda aqui, ó, o sinal que eu já tinha colocado antes aqui, só que vai mudar só na hora que eu comandar ele mudar. Então, eu consigo ter uma chave que permite passar um sinal que eu que estou comandando, entendeu? Então, quem comanda? O clock. Tá? Então, ó, significa que eu posso deixar aqui um valor aqui que representa uma informação, enquanto o computador está trabalhando, né? E antes não tinha essa possibilidade, agora tem. Então, esse aqui é o que a gente chama de um circuito de memória. E esse aqui é o do tipo D, o LET do tipo D, o registrador do tipo D. Em Verilog, ó, ele está aqui, ó, eu tenho aqui um LET com enable, né? Então vou usar um always aqui, ó, esperando mudar algum sinal ou da entrada D, de dado, né? Ou um comando para ele poder fazer com que a saída aqui receba o valor desse dado que está aqui. Então é simplesinho demais. Esse aqui é o funcionamento de um clock. De um registrador, e nesse caso aqui é o registrador do tipo D. É o LET do tipo D. E daí, acho que vocês viram também na teoria, né, o flip-flop D do tipo mestre-escravo. Então, são dois flip-flops encadeados, onde o clock do primeiro aqui, tá, ele é invertido para entrar no segundo. Então, eu tenho aqui um atraso, existe um atraso, né, que é relativo à parte elétrica, construtiva do circuito. Então, eu tenho aqui, aí eu consigo fazer o quê? Tá vendo? Esse atraso dá para ver aqui, ó. Vê que as ondas são deslocadas, ó, em função do valor. Então, esse atraso está aqui. Esse flip-flop aqui, então, ele vai fornecer para a gente uma possibilidade do disparo do meu sinal sempre quando eu tenho aqui um nível, nesse caso aqui, de subida, ou um nível de descida. Esse aqui, no caso aqui, ó, quando tem essa bolinha aqui, significa que ele é sensível à borda de descida. Então, olha só, quando desceu aqui, eu tenho aqui, então, a mudança no meu sinal. Então, quando desceu aqui, eu tenho a mudança no meu sinal em função de quê? Do valor de D, nesse caso aqui era 0, ele mudou para 0 aqui também. Então, é assim que a gente interpreta, tá? Ele dá o quê? Fornece para a gente, eu consegui não trabalhar com o nível, mas sim trabalhar com a borda de subida ou a borda de descida, que é mais interessante na maioria dos circuitos. Esse é o flip-flop tipo D mestre-escravo. Quando a gente fala sensível à borda de subida, né, nesse caso aqui, ó, dá para ver que aquela bolinha que estava aqui, ó, que representa essa bolinha aqui, a descida, é o negativo, né? Então, essa bolinha aqui já não tem mais, então ela vem direto aqui, é sensível à borda de subida, nesse caso aqui. E em Verilog, a gente tem lá duas diretivas lá. POS-ED, né, que é na aresta de subida, né, positiva, e neg-ED, que é na aresta negativa. Então, são duas diretivas que a gente coloca aqui antes da minha variável, que nesse caso aqui é o clock, né? Chamei de clock também, mas podia ser qualquer um aí, eu que vou dirigir isso daí. E aí, o que acontece? Isso aqui diz que eu tenho aqui um
flip-flop do tipo D sensível à borda. Esse caso aqui, então, a borda de subida, que é de positivo. Edge, positivo, edge. Essa aqui é a diferença, então, agora, dessa implementação desse circuito aqui para esse que estava aqui, que a gente tinha visto aqui. Nesse caso aqui, ele vai ser sensível ao nível, que seria todo esse estado que ele fica 1. Aí ele vai estar alterando em função da alteração que tiver aqui. Se eu tiver no meio aqui, ó, tá vendo? 2 alterações, ele vai sempre alterar, vai acompanhar. É isso que ele está acompanhando aqui, ó. Que mais? Está aqui, então, esse circuito desse flip-flop, né? Tem uma situação que é relativa à parte de programação, unicamente da programação mesmo, porque isso aqui está na forma de uma linguagem de programação, tá? Que não permite com que eu encadeie dessa maneira que está aqui a saída de um com a saída de outro, né, em função de como é interpretado esses comandos, um após outro, lá no programa. Para fazer isso aí, ó, isso aí chama de situação de bloco, né, ele vai estar, se eu fizer esse programa e colocar esses valores assim, que é atribuindo com o igual às funções, ele vai fazer um circuito equivalente a esse daqui, esse esquemático. O que acontece? Criou-se, então, em Verilog e em outros HDLs, né, que são as linguagens de descrição de hardware, né, um comando de atribuição para trabalhar com flip-flops em cadeia. Então, esse comando é essa setinha, esse sinal de menor e o igual aqui, né, que, na verdade, identifica aqui uma setinha de atribuição. Tá? Então, nessa situação aqui, aí sim eu estou colocando vários flip-flops um na sequência do outro. Né, dessa forma que está aqui. Então, essa aqui é a diferença desses dois tipos de flip-flop, não do tipo D, mas esse tipo de arranjo de flip-flops. Então, posso fazer vários arranjos de flip-flops, essa aqui é uma diferença delas. Que tá aí. Quando eu quiser fazer sequencialmente, eu vou ter que usar esse atributo aqui, que é o de atribuição desse valor, para poder ter esse efeito aqui, ó, no meu hardware. Senão, o efeito que eu vou ter, se eu colocar igual, vai ser esse aqui, ó, ele está em paralelo. Tá? Aí eu tenho, para acrescentar nos circuitos aí, alguns sinais, né, que eu posso colocar aqui, no caso o que a gente chama de preset, quando ele tem essa barrinha em cima dizendo que ele trabalha, né, como na borda, na descida, né, quando estiver em descida, ou em zero, né, quando estiver em zero. Então aqui é o preset, e tem o sinal de clear. Então, aqui, ó, isso significa que ele trabalha quando for zero aqui, o preset. O que é presetar? Colocar todas as saídas em 1. O que é resetar? Clear, resetar. É colocar todas as saídas em 0. Tá, no meu circuito. Então, essa aqui é o caso aí do circuito de preset e clear. Quando eu coloco esse clear aí, ou o reset, né, ou o preset, tá? Basta colocar ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui, ó, por exemplo. No meu always aí, né, aí se eu tiver aqui esse sinal, e aqui esse ponto de exclamação aqui diz que ele é negativo, né, quando ele for zero aqui, né, ele vai vir e atribuir para minha saída o valor de zero. Se não, ele vai atribuir para minha saída o valor do dado, que é o dado D. Então, esses são os circuitos que a gente tem para utilizar o flip-flop para fazer os registradores. Por quê? Porque que são os registradores? Nada mais do que um arranjo de flip-flops. Tá? Então, é um arranjo onde eu vou colocar aqui, ó, vários flip-flops em paralelo, vários flip-flops em série. Dependendo do arranjo que eu tiver, eu tenho os tipos de registradores necessários para o meu sistema computacional. Aí nós já estamos falando em sistema computacional. Né? Isso daqui tem um CI para isso aqui, ou tem vários CIs, na verdade, eu estou colocando só um CI de exemplo aqui, que é o LS373, então é um chip, é um CI, vocês procurar na internet, vocês vão ver o datasheet dele, tem, internamente ele é desse jeito que está aqui, ó, onde ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, flip-flops do tipo D, que vai armazenar na saída dele, né, nas saídas Q de cada um, né, o valor do meu dado. Então, normalmente a gente trabalha com dados de tamanho, antes a gente trabalhava com dados de tamanho 4, né, depois trabalhou com 8, depois 16, 32, e agora nós estamos trabalhando com 64 bits. Tá? Então, vai aumentando, 128, então sempre vai sendo em função da potência de 2 aí, ou seja, com o sistema binário.
Então, esse aqui é um chip, é um CI, né? E aqui tem as várias maneiras, né, e formas de encapsulamento, aí, o tipo de pacote deles aí para isso daqui, tá? Então, a gente não vai ver esse CI, né? Se tivesse no laboratório, eu podia até mostrar um, a gente tem lá no laboratório um CI desse tipo aqui, né? Mas agora a gente não faz mais a utilização deles na parte de programa, de montagem hardware, né? Isso aí era feito antigamente. Aqui tem um registrador de N-bits genérico, então eu chamei de reg genérico aqui, tá? Onde eu tenho para ele aí, né, o meu sinal de ativação, chamei de clock, o meu sinal de reset, né? Tem a entrada, que é do tipo D, então esse registrador aqui usa flip-flop do tipo D, e a saída, né, do meu flip-flop é o quê? Tá? Então, da mesma forma que a gente fez para N bits anteriormente, né, para os outros elementos que a gente implementou, né, em HDL, a gente tem aqui, ó, o uso do parâmetro. E nesse caso aqui, a gente está com um parâmetro de 16 bits, né? E aí faz aquele mesmo jeito lá que a gente fez, né, e colocou aqui. Está aqui, então, a implementação desse registrador de N bits. Então, era isso, gente. Tem alguma dúvida em relação a isso? Vocês viram na teoria? Ficou alguma coisa para trás? Vamos discutir aí. Você pode falar qualquer coisa aí que vocês estiverem interessados aí. Quanto a dúvidas, eu não tenho nenhuma. Acho que tá tudo certo. Ah, e Não. quanto ao CIzinho, o CI, eu já vi um CI desse. Foi num projeto do técnico que, tipo, a gente tinha que montar um contador. Aí a gente tinha que montar os circuitinhos com CIs, com um contador de, tipo, de 2 números. Tá. Aí vocês fizeram um computador menor, né? Que é didático, né? Uhum. Utilizando esse aí. Isso aí. Isso aí a gente usa bastante nesse caso aí. Agora a gente vai implementar esse computador, né, num hardware programável, entendeu? Essa aqui é a evolução, que foi a evolução mesmo, efetivamente. Vinícius? Tudo tranquilo, Vinícius? Acho que as dúvidas vão vir quando for fazer o relatório. O relatório é muito tranquilo, vai. Michael? Por enquanto, sem dúvida, professor. Então tá bom. Então, vamos ver. Vamos partir para a parte da prática, então, do laboratório nosso que está aí. Vai se implementar, então, esse registrador genérico que a gente viu agora. Tá? Então, a ideia é implementar um registrador genérico de 4 bits, lá no AVA, no EDA Playground, lá, tá? Eu tenho, então, aqui o módulo registrador, é um módulo simples, tá? Para ser colocado lá, né? E nesse caso aqui, se vocês olharem lá quando entrarem lá no exercício, na prática lá, eu já estou fornecendo também um test bench. Foi isso, gente. Então, eu falo, desenvolva um test bench, mas eu já estou fornecendo um test bench. Tá? Então, o que você vai fazer? Simplesmente implementar e rodar, e vai analisar a saída do diagrama de tempo, igual vocês estão acostumados já a analisar lá na teoria, né? E verificar se a saída no console está tudo ok também. Né? Então, é uma prática bem tranquila, bem simples, e ainda tem o test bench lá. Por que eu coloquei o test bench dessa vez aí? Porque esse test bench, ele não vai ser eu não vou fazer um test bench automático, vou fazer um test bench baseado em estímulos. Né? Então, eu que coloco esses estímulos aí no meu test bench. Então, lembra que a gente falou que eu podia criar um test bench baseado nos estímulos, né, que são os sinais de entrada, para ver qual que é o circuito, a saída que o circuito vai me fornecer. E também posso fazer um test bench de forma automática, a gente bateu bastante nesse de forma automática aí anteriormente, né, mas agora a gente vai ver mais o de forma de estímulos, né, porque o circuito ele é já mais sequencial, então, quer dizer, eu consigo ter mais um controle melhor dessa simulação. Então, essa aqui vai ser a ideia. Tá aqui, então, ó, o meu módulo aqui de registrador de N-bits. Tá aqui meu registrador de N-bits, ó, é o mesmo módulo que está lá. E tá aqui o test bench,
testbench que eu forneci para vocês. Então, no caso, é para utilizar para 4 bits, né? Então, a gente vai fazer em 4 bits. E aí, qual que é a diferença agora? Bom, até aqui é igual, ó. Só que agora, em vez de eu ficar definindo aqueles espaços de memória para eu poder ler um arquivo externo, eu não vou mais ler aquele arquivo .tv, né, de teste values que a gente tinha antes. Então, eu não vou mais fazer isso daí. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar agora e vou fazer estímulo a estímulo, ó, o que eu vou querer que ele faça. Então, eu coloquei aqui uma sequência de estímulos, ó, para ele. Tá vendo? Onde que eu vou alterar esses estímulos aí? Num flip-flop do tipo D, sensível à borda de subida, sempre quando o meu clock for igual a 1, então aqui está onde o clock for igual a 1, ó, é que eu vou fazer essa alteração, né, do funcionamento do meu flip-flop lá, do meu registrador, e vou interpretar isso daí. Eu vou interpretar o que ele vai me fornecer. Então é bem tranquilo mesmo essa prática, tá, gente? Eu tenho aqui, então, aí, ó, o clock, ó, alterando. Então, esse sinal aí de clock aí, que é o sinal que vai reger, né, o funcionamento, vai ativar a hora necessária para o meu flip-flop, para o meu registrador, gravar o número que está lá. Qual número ele vai gravar? Bom, quando subiu aqui, ó, a parte positiva aqui, ó, o número que tiver, ou o dado que tiver lá de 4 bits na entrada D. Então, ó, na hora que subiu aqui, subiu para... O valor passou para a saída, na hora que está lá. Depois, na próxima subida, ele vai passar o valor que está na entrada D. Ó, já mudou o valor da entrada D, passou a próxima que está aqui. Na próxima subida, ó, ele vai colocar o valor que está na entrada D. Então, são os valores aqui que vão... e são representados em 4 bits, né? Em hexadecimal aí. Então, são os valores que vão aparecer, né, de acordo com o que está lá. Por que não apareceu o 2? Porque eu não tive, nesse período que ele estava apresentado aqui na entrada D, né, nenhum sinal de clock subindo. Nenhum tipo de sinal de clock desse tipo aqui. Então, ela não apareceu aqui na saída. Tá? Então, essa aqui é a ideia, vocês fazerem esse tipo de interpretação aí para as conclusões, né, do experimento aí, gente. Então, essa aqui é a ideia. Aí eu tenho coisas aqui que eu coloco, ó. Vocês podem colocar, descrever qualquer coisa, mas tem aqui a minha saída, que vai estar saindo aqui no meu display, ó. No meu log, né? Essa parte de log está aí. E aí tem várias, né, interpretadas, mostrar isso também, funcionamento disso aí no relatório. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tudo bem. Alguém tem alguma coisa para comentar? Tem alguma coisa para perguntar? Fique à vontade. Professor, Pode falar, Vinícius. você pode explicar, por exemplo, um negócio que eu não entendi é na leitura do diagrama de tempo ali. Certo. Vamos Na hora lá. que você coloca, por exemplo, o CLK, o que você chamou de clock ali, você pode mudar ele para ele interpretar ali no diagrama de tempo. Isso. Aí você falou que ele vai marcar sempre na subida, certo? O meu programa está colocado lá como esse é sensível, é um flip-flop do tipo D, sensível à borda de subida. Uhum. Então, sempre que esse sinal aqui, que eu chamei de clock, mas podia ter chamado qualquer coisa, tá? Uhum. Mas estou chamando de clock. Sempre que eu tiver esse sinal aqui esse CLK aqui, vamos dizer assim, vou falar clock, CLK aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai trocar, ou vai pegar o sinal que está na entrada D, que é um sinal de 4 bits, e vai passar para a saída Q. Tá? Então, olha como que a gente vê isso aqui, ó. Eu tenho aqui a minha entrada D, que tem 4 bits, e tem o número 9 lá. Né? Em binário, quanto que eu tenho? Tenho 1001. São 4 bits, certo? Antes do clock, não tenho nada, ó. Tenho que na saída, está o valor 0. Quando eu dou esse clock aqui, nessa subida, esse valor de 9 que está aqui, passa para cá. Por quê? Eu quero armazenar esse valor independente do que vai alterar na minha entrada lá.
Quando que eu uso isso? Por que eu uso isso? Eu uso porque o meu circuito pode ficar continuando fazendo cálculos lá e eu vou guardar aquela variável. É dessa forma que a gente guarda um resultado na memória. Então, você tem a tua calculadora aí. Quando você aperta aquele botão lá, memória mais aqui da calculadora, tem aqui o botão memória mais aqui, é como se eu desse um sinal de clock e o dado que eu tinha aqui armazenado, ele vai para um valor de memória. Depois você vem lá e faz a recuperação dela, não é isso? Ah, tá. Entendeu? É isso que o registrador faz. Então, ó, independente dos outros cálculos que eu fiquei fazendo aqui na calculadora, independente dos outros cálculos, tá armazenado aqui na memória. Quando eu vou usar aquilo lá, quando eu precisar, eu vou lá e e recupero o valor. Uhum. Então, esse que é o funcionamento. Isso antes, Vinícius, não existia, não tinha como eu fazer isso só com circuitos combinacionais. Esse que é a essência dos circuitos sequenciais, entendeu? Eu guardar o resultado para poder utilizá-lo depois. Que, na verdade, é o circuito da memória, da calculadora, do nosso computador, né, de todo o sistema microprocessado. Certo. Agora, voltando aqui. Dá para entender ou tem alguma dúvida? Não, por enquanto tá tranquilo, agora deu para entender melhor. Então tá. Tudo bem, gente? Henrique? Então é isso. Se tiver alguma dúvida de como funciona, se quiser dar uma olhada no flip-flop mesmo lá, pode falar. Estou aqui à disposição. Tudo bem? Obrigado, professor. Bom, então, por enquanto, tranquilo. Aí qualquer coisa, se tiverem, voltarem, forem fazer de novo, tiverem alguma dúvida aí, tá, gente? Não, é só perguntar. Eu vou estar à disposição. Até semana que vem, então, pessoal.